Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, por aqui tudo bem. E vamos dar sequência aí nas aulas de algoritmos e técnicas de programação. Então, lá no laboratório, nas nossas últimas aulas, a gente usou o software Dev C++, e aí a gente viu bastante coisa, né? Desde o conceito de variáveis até estruturas de decisão, como if else, né? E também laços de repetição, while, for. E nós vamos dar sequência aqui no curso, nesse momento, à distância, né? E depois a gente vai voltar para os laboratórios com a força total, então já sabendo todas essas teorias, todos esses comandos, todas as técnicas, né, que a gente utiliza na programação e aí executar os programas e os nossos projetos em laboratório. Tá? Então acompanhem aí, fiquem atentos, né? Façam os exercícios, lá vai ter, no ABA vai ter todas as orientações de como vocês vão me entregar os exercícios. Então não percam os prazos, né, para que a gente possa dar sequência e ter um bom aproveitamento da disciplina de programação, de algoritmos de programação. Então agora eu vou dar uma mudada um pouco para que todos possam acompanhar, né? Então lá no Lab a gente usou o Dev C++. Aqui nós vamos usar agora um compilador online, ou seja, basta você estar conectado à internet e eu vou usar um compilador C online para que todos possamos acompanhar e fazer os exercícios todos ao mesmo tempo, de forma padronizada. Quando a gente voltar para o laboratório, aí todo mundo vai usar o software Dev C++, mas não vai mudar nada, né? Só a interface de programação mesmo. Tá bom? Então, o que nós vamos usar é, digita aí no Google, né? Um C Compiler online. Provavelmente o que vai abrir para vocês aí é esse online GDB. Tá? Então vamos abrir essa página, né? E ele vai nos dar aqui uma interface para que a gente possa colocar os nossos comandos de linguagem C, né? Então aí a gente vai continuar fazendo nossos projetos, os nossos exercícios, né? E vamos executar aqui online. Então se todo mundo conseguiu abrir, vamos dar uma olhadinha aqui na interface, né? Aqui em cima ele tem alguns botões, o Run, Debug, Stop, né, o Save, e já abre com um template aqui, já abre com um pequeno programa. Esse programa ele tem só o include, que é o Standard I/O, tem a nossa rotina principal, printf Hello World, que é um clássico de programação, né, e acabou. Certo? Vamos ver se está funcionando, vamos ver se todo mundo tá rodando aí direitinho. Né? Quando a gente coloca aqui Run, ele vai abrir aqui a nossa execução. Então, o que era aqui o printf Hello World, imprimiu aqui na nossa tela, igualzinho a gente fazia lá no Dev C++. Certo? Então, hoje eu vou propor aqui, a gente vai fazer juntos um exercício, nós vamos fazer aquele exercício clássico da média que a gente já fez lá no nosso laboratório, né? E aí, ao final, eu vou pedir para vocês fazerem um exercício para me entregar, tá? Mas vamos com calma. Então, a gente pode apagar esse printf Hello World aqui, tá? Seleciona, deleta. E a gente aprendeu que a primeira etapa, quando a gente vai desenvolver um programa, é a declaração das variáveis. Né? Nesse caso, nós vamos declarar variáveis do tipo float, ou ponto flutuante. Né? Então, float, nós vamos declarar a variável nota 1, nota 2 e média. E tem que finalizar com ponto e vírgula. Né? Então, deem uma olhada se está tudo certo, né? Para a gente ver se realmente está tudo funcionando. A gente dá um run, e se não apresentar nenhum erro, é porque o programa está funcionando corretamente, certo? Então a gente vai declarar aqui a variável, o tipo da variável, o nome da variável, vírgula, o nome da segunda variável, vírgula, o nome da terceira variável e assim por diante. Para finalizar, ponto e vírgula. Né? E agora sim a gente vai escrever o nosso programa. Então, como é que o operador, quem tiver lá, o que vai digitar as notas, vai saber que ele deve digitar a nota do primeiro bimestre? Né? A gente precisa informar, ou seja, mandar uma mensagem para ele indicando que ele precisa inserir a nota, por exemplo, do primeiro bimestre. Então a gente vai mandar uma mensagem. Então vamos lá, printf, qual é o comando, né, para a gente escrever na tela
usando a saída padrão? É o printf. Então, printf abre, e aí o nosso compilador já abre, já fecha, né? Ele já é inteligente, já ajuda a gente. Aspas duplas, barra n, aquele barra invertido, né? Barra n, que a gente já discutiu. O que vai acontecer então? Vai pular duas linhas ali só para separar, né? Só para ficar bem organizado. Então, o que ele vai fazer primeiro? Barra n, barra n. Então, antes de escrever qualquer coisa, ele vai pular duas linhas. E aí a gente vai mandar a mensagem. Digite a nota do primeiro bimestre. Dois pontos, espaço, certo? Fecha com ponto e vírgula aqui. Então, eu vou rodar esse programa para a gente ver se está tudo certo, né? Para ver se realmente vai imprimir aqui a mensagem que a gente colocou aqui dentro do comando printf. Vamos ver. Compilando o programa. Demora um pouquinho mesmo, tá, gente? Não se preocupem se começar a demorar mais, tá? Só aguardar. Tá vendo? Então, ó, ele executou, ele pulou duas linhas, senão ele já colocaria aqui em cima, ó, digite a nota do primeiro bimestre. Mas como a gente mandou pular duas linhas, ele pulou uma, duas e escreveu a mensagem. Digite a nota do primeiro bimestre. Então, como é que a gente vai fazer com que esse dado que a gente digitar no teclado entre para o programa, né? Entre para a variável que a gente declarou aqui em cima, a nota 1. A gente vai dar um novo comando em linguagem C, que é scanf. Então, primeiro a gente vai formatar o tipo de dado, né? Então, eu digitei aspas duplas. Na hora que eu digitar aqui porcentagem F, eu estou indicando para o programa, só F, tá? Não completem com float aí. Porcentagem F, eu estou dizendo que eu vou fazer um scan, ou seja, vou ler a entrada padrão, que é o teclado, e o que for lido ali vai ser armazenado em uma variável do tipo float. Por isso que a gente fez a formatação. E como é que a gente faz a formatação? Porcentagem e o que a gente quer. Então a gente quer float. Então depois das aspas a gente diz que a gente vai armazenar na variável nota 1, porque é a nota do primeiro bimestre, certo? Na linguagem de programação C, quando eu quero armazenar o valor em uma variável, eu não escrevo o nome dessa variável, mas sim o endereço dessa variável. E como é que a gente escreve isso, né? Através do caractere ampersand, que é o E comercial. É esse caractere aqui. Isso indica para o programa e para o compilador, né, que eu quero armazenar o valor que foi digitado no teclado na variável nota 1. Mas para o programa, para o compilador, eu preciso informar o endereço. Eu informo o endereço através desse caractere, o ampersand, o E comercial. Tá? Então, até agora a gente fez um print na tela para informar, né, que a gente gostaria que a pessoa digitasse a nota do primeiro bimestre, que a gente até rodou esse programa aqui. E o programa fica parado, aguardando que alguém digite a nota. Então tem que finalizar aqui com ponto e vírgula, né? Quando alguém digitar a nota no teclado e apertar Enter, esse caractere que veio do teclado, que é a entrada padrão, vai ser armazenado na variável nota 1 no formato float, certo? Então vamos continuar o programa? Então agora a gente já tem um printf, escreve uma mensagem na tela, e agora a gente armazena o que foi digitado no teclado na variável nota 1. Vamos rodar para ver se está funcionando? Então, aperta o Run aqui em cima, digita a nota do primeiro bimestre. Está vendo que agora ficou aqui o nosso cursor piscando, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 5.8. É ponto, tá, gente? Não pode esquecer isso. Se a gente colocar vírgula, vai dar problema aí. 5.8. E digitei Enter. O que aconteceu? Acabou o programa, porque não tem mais nada, né? O programa ele só tem a declaração das variáveis, uma mensagem, digite a nota do primeiro bimestre. A gente faz a leitura da entrada padrão, que é o teclado. Assim que a gente leu, acaba o programa. Então está funcionando, certo? Vamos pedir agora para a pessoa escrever, digitar a nota do segundo bimestre. Então eu posso dar um Ctrl C aqui, Ctrl C, Ctrl V, só que agora é a nota do
segundo bimestre. E a mesma coisa para o scanf, né? Ctrl+C, Ctrl+V, só que agora ao invés de armazenar nota 1, vou armazenar na variável nota 2. Tudo bem? Vamos rodar aqui o programa. Digite a nota do primeiro bimestre, sei lá, 6.3. Enter. Digite a nota do segundo bimestre, 4.8. Enter. E acabou o programa. Então tá, se tiver todo mundo nessa etapa, funcionou, né? Porque a gente não fez mais nada. A gente só deu print na tela, armazenou na variável nota 1. Deu print na tela, armazenou na variável nota 2. Não fizemos nenhuma operação com essas variáveis, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Vamos só calcular a média? Então, a variável média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. É uma média simples, né? Sem peso, sem... Não é uma média ponderada, é uma média simples, né? Tem que fechar, finalizar o comando com ponto e vírgula. Então, vocês reparem que eu coloquei entre parênteses nota 1 mais nota 2, né? Por uma questão de prioridades da matemática. Primeiro ele vai fazer a soma das notas e depois fazer a divisão. Se eu não fizesse isso, se eu não colocasse entre parênteses, o que seria? Como é que seria realizado o programa, né? Ele ia pegar a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2. Então a nota 2 ele dividiria por 2 e somava com a nota 1. Não é isso que a gente quer, né? Então a gente tem que cuidar das prioridades da matemática. Então primeiro vai fazer a soma, por isso que está entre parênteses, depois vai dividir para dar o resultado. O resultado vai ser armazenado na variável média. Mas a gente precisa imprimir a variável média, né? Para poder mostrar na tela. Então a gente vai dar o comando printf. Vamos escrever aqui média é igual. E aí nós vamos colocar uma formatação. Ó, vamos prestar bem atenção na formatação agora, porque dá uma complicada, né? Se eu não disser o número de casas decimais que eu quero exibir na tela, ele vai mostrar inúmeras casas decimais, vai mostrar o padrão do programa. Mas eu não quero mostrar com muitas casas decimais, eu quero mostrar com apenas uma casa decimal. Então como é que a gente faz? Eu quero que tenha 1.1 do tipo float. O que isso indica, né? Que a esquerda do ponto, né, no caso do português, da vírgula, né, eu tenho uma casa decimal. E à direita da vírgula, eu tenho apenas uma casa decimal. Depois nós vamos mudar esses valores para vocês verem o que vai mudar na exibição da variável, né? Variável média. Nesse caso, então, eu vou dizer, variável média recebe alguma coisa. Essa alguma coisa vai ter uma formatação. Qual é a formatação? É uma variável do tipo float, e ela vai ter uma casa antes da vírgula e uma casa depois da vírgula. Certo? E aí nós vamos dizer qual é a variável que a gente quer imprimir aqui com essa formatação. É a variável média. Ponto e vírgula. Certo? Reparem bem que agora, aqui, para o comando printf, eu não passo o endereço da variável, e sim o nome dela. No comando scanf, eu passo o endereço. Então a gente não pode esquecer nunca disso. Isso dá um pouco de confusão no começo, né? É comum que a gente se enrole um pouquinho no começo, mas depois fica tranquilo. Então, quando eu dou o scanf, eu tenho que dizer que é o endereço. E como é que eu falo que é o endereço? Através do ampersand, do e-comercial. Já no printf, não. Posso colocar direto o nome da variável. Então, a gente armazenou nas variáveis nota 1, nota 2, calculou e armazenou na variável média e imprimimos a variável média com uma certa formatação. Vamos rodar esse programa? Digite a nota do primeiro bimestre, 5.7. Digite a nota do segundo bimestre, 6.2. A média é 5.9. Certo? Para não ficar pulando muita linha, eu vou tirar essas duas linhas que pular uma linha só. No primeiro caso nem vou pular a linha. Tá? Só para a gente ficar tudo certinho na tela. Se vocês quiserem aumentar aqui, diminuir, né? Fica a critério de vocês. Então vamos rodar, só que agora, reparem aqui que ficou 5.9 de média. Se eu viesse aqui
e colocasse duas casas decimais, vamos ver o que mudaria? Digite a nota do primeiro bimestre, 7,4. Digite a nota do segundo bimestre, 5,6. Tá vendo que agora eu tenho duas casas decimais? Então aqui eu vou cuidar da formatação da variável, como eu quero que ela seja mostrada na saída padrão. E a nossa saída padrão é a tela, né? Então ela vai ter uma casa antes da vírgula e duas casas depois da vírgula. Então vocês podem alterar aí, colocar em quantas casas vocês quiserem, né? E fazer esses testes. Certo? Então a gente já viu até coisas mais avançadas, como por exemplo dizer se o aluno está aprovado, está reprovado, fazer o comando if, fazer o laço for, laço de repetição, o laço while. Então nós vamos continuar com aqueles programas. Nesse primeiro momento, nós vamos encerrar por aqui, até para a aula não ficar muito longa, né? Esse primeiro nosso exercício, mais para vocês se acostumarem com esse compilador online, para que todos possam, se tiver alguma dificuldade, me reportar lá no portal. Professor, não apareceu esse compilador para mim, não está funcionando. Vamos todo mundo acertar os ponteiros e aí a gente vai continuar com programas mais complexos. Já o próximo programa, a gente vai voltar a usar os comandos de decisão if else, os laços de repetição e vamos avançar mais, tá bom? Eu vou deixar uma atividade para vocês lá no AVA. É simples também, não se preocupem. Vocês vão escrever o programa simples, é mais ou menos desse tamanho aqui também. Vai calcular uma área e vocês vão mostrar o cálculo e vão me enviar o programa. Não precisa estar com a formatação padronizada, BNT. Pode fazer uma coisa mais simples, mas façam organizado, para que eu possa entender o que vocês fizeram, né? E as datas de entrega vão estar lá no AVA. Tá? Então eu vou postar uma série de vídeos agora, de vídeos curtos, então a gente vai dar uma acelerada no processo, né, para que a gente possa, quando a gente voltar para a sala de aula, voltar para o laboratório, a gente possa executar todos esses comandos e aí fazer uns projetos legais, tá bom? Obrigado, até mais tarde.